Eu comecei com um blog, né? Teve uma época que as creepypastas era a maior sensação da internet jovem, assim. A galera teen da internet só lia creepypasta. Época de Jeff the Killer, Vamos Slenderman. explicar pro pessoal o que é creepypasta, porque o pessoal deve estar assistindo e fala, o que? Que porra é essa? Então, é porque se convencionou chamar creepypasta qualquer história de terror. Só que não é bem assim. Creepypasta é uma atualização das lendas urbanas. Tá. Então, a gente Loira do tinha banheiro. Gangue do Palhaço. Então, as histórias não são tão focadas em fazer um texto rebuscado. É mais focado em te convencer que aquela coisa aconteceu com um amigo de um amigo meu. Então, tem mais tem uma coisa mais de relato. Geralmente é em primeira pessoa. Tá. É mais ou menos assim. E eu era muito fã do Creepypasta Brasil, que era um canal, que é um blog que infelizmente acabou. Ah, é? Acabou, acho que no final do ano passado, eles encerraram. E aí eles traduziam as creepypastas mais famosas e o Medo B, que eu acho que é o maior bastião de terror na internet aqui no Brasil. E aí eu mandava história pra eles, eu escrevia histórias e sempre publicavam no Creepypasta Brasil, no Medo B. Aí eu falei, pô, acho que eu vou criar um blog pra mim, pra poder postar as histórias que eu quero. E aí o canal, ele veio meio que como... Assim, era só pra eu postar vídeos pra ilustrar alguma coisa que eu queria falar. Alguma matéria que eu fazia, algum conto. E aí, com o tempo, o Blogspot foi morrendo. Aí eu migrei totalmente pro YouTube e aí passei a levar as histórias de terror pra lá narrada. E no começo você não mostrava seu rosto, né? Porque agora você está mostrando, mas era só É, a narração e só umas narração imagens. e uma imagem ilustrativa. É. E você já começou com equipamento bom, assim, tipo microfone e tal? Como que você fazia? Cara, Porque hoje em dia tá bom a qualidade e tal, mas eu não sei no começo como que era. exatamente. Eu comecei a usar equipamento profissional, sei lá, tipo, metade do ano passado. Ah, é? Eu Mas comecei era boa, né? A qualidade. Você tratava muito? O que que era? Então, eu usava um tablet velho, que com metade da tela funcionando. Caramba. E aí eu tinha que encostar o microfone bem na boca, assim, pra conseguir captar direito. E eu só conseguia gravar de madrugada, num computador sem placa de vídeo, sem placa de som direito. De madrugada por causa do... Por Porque não causa tem de barulho, é. Era. Assim, eu nas favelas do Rio de Janeiro, você ou é tiro de manhã ou moto dando estalo. Tá, tá, tá. Então, assim, eu tinha que escolher um intervalo ali onde parava o tiro, começava os fogos, ali nesse meio tempo ali, Caramba. eu encontrava pra conseguir gravar 10 minutinhos. Tinha vídeo que, sei lá, 10 minutos. Eu tinha que gravar 2 minutos por dia. Tá zoando. Que era o tempo que eu conseguia. É de tanto silêncio. barulho assim, né? Você mora onde lá no Rio? Não que eu conheça muito lá, mas... Então, hoje eu não moro mais, mas nessa época eu morava Ah, é? no Borel. Tá. Entendeu? E agora você tá morando onde? Tô morando... Como é que é o nome daquele lugar lá? Engenho da Rainha. Tá. E é mais tranquilo lá. É, bem mais tranquilo. Então, mas aí você começou com creepypasta Isso. no canal, já de cara. É. Aí eu só fazia isso. Mas isso de cara já fez um sucessinho, a galera começou a... Então, Tá com quantos anos o canal? acho que foi em 2012 que eu comecei. É que na verdade eu comecei em 2012 junto com o blog pra poder fazer isso, mas eu acho que eu comecei a produzir de verdade pro YouTube, assim, o formato direto pro YouTube, acho que pra 2014, 2015, mais ou menos. Tá. E aí, qual foi a primeira creepypasta que fez sucesso, você lembra? Cara, a primeira que fez sucesso é porque tem esse problema, porque as creepypastas, elas têm essa coisa de elas nunca viralizam como uma história de terror, elas viralizam como um relato real. A galera demora pra entender. Ah, é mesmo, cara. Até hoje o pessoal ainda fica nessa dúvida. Até hoje. Então, assim, acho que viralizaram assim, com as pessoas achando que era uma coisa real. Só que demora pra viralizar. Então, assim, eu vou postar um vídeo agora e do nada eu recebo recomendação do meu vídeo. 600 mil visualizações. Eu falo, Porque eu nem lembrava que eu tinha gravado essa história. Caramba. É sempre assim. Mas dá uns exemplos, assim, das mais famosas. Tem algumas até viraram filme, né? Sim, tem uma que vai virar uma série agora da Amazon, que é o Jogo da Esquerda e Direita. Vai virar? Vai virar uma série da Amazon. Cara, que é fantástica essa daí, né? Eu não sabia que ia virar série. Sim, a Amazon Prime comprou os direitos. Mas na verdade não foi nem a história, foi porque fizeram um podcast, em vez de fazer como narração, fizeram dramatizado.
Aí esse podcast viralizou muito, a Amazon foi lá e comprou os direitos de adaptação. Eu ouvi, eu acho que uma parte disso aí. Os caras com atores e atrizes, né, fazendo e tal. Isso. Porque o seu não, você faz a narração e faz os personagens com a sua própria voz. Você não muda a voz pra mudar. É. Só de vez em quando muda um pouco a voz, né? É. Eu tento. É porque eu também não sou ator. Então, assim, eu tento adaptar o texto Mas eu para não ter prefiro. que atuar muito. É, mas eu prefiro, cara. Eu não sei o pessoal, mas eu prefiro assim do que atuado. Eu prefiro uma pessoa contando mesmo. Aham. Como um pouco. Tá entre esse lance de atuar e o lance de ser um audiobook, né? O seu trabalho. É. Que audiobook é sem muita liberdade e o outro é com Aham. liberdade total, né? E eu acho que o jeito de você encadear as palavras eu acho mais agradável do que outros canais, assim, por exemplo. Por isso que eu te chamei. Ah. Que eu assisto bastante. Porque se o cara também tem alguns maneirismos, se não dá entonação. Sim. Se não leu aquilo antes e tá descobrindo na hora que tá lendo, né, qual é Aham. a intenção da frase, eu acho que é um problema. Eu né? lembro que a primeira história que eu gravei, eu editei no Movie Maker, nesse esquema muito ruim. E aí eu achei que eu tava inventando a roda. Tipo, caraca, eu vou ler a história e as pessoas vão ouvir. Eu achei que era a coisa mais genial do mundo. Aí eu fui mostrar pro meu pai. Falei, pai, olha essa história aqui que eu narrei. Aí meu pai escutou assim, aí ele deu uma pausa e falou, ficou bom, Felipe, mas é o quê? É um áudio pornô? É alguma coisa assim? Porque eu tentava fazer uma voz assim. Ele falou, mas por que você tá sensualizando com a voz? Eu falei, não precisa. Você tá se me o texto- impostando a voz, né? Se o texto for de terror, ele vai ser assustador por si só. Não preciso ficar fazendo uma voz. Aí eu faço a narração mais como se eu estivesse contando uma história pra alguém.